Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 48. A terceira igreja, como eu disse, é uma igreja em célula. Se você já teve alguma experiência com igreja em célula, a orientação que nós sempre damos é que você primeiro conheça a visão da terceira igreja, a visão celular, e não faça nenhum tipo de comparação, porque talvez você possa incorrer em alguns equívocos. E nós temos uma meta. A meta para o ano que vem é que no dia 20 de setembro de 2014, a data marcada para a celebração da grande multiplicação das células, nós estejamos aqui celebrando a Jesus pelo crescimento que Ele vai dar. A terceira igreja tem sido muito abençoada. Nós estamos há 2 anos envolvidos numa transição, e eu não sei se você gerencia alguma instituição, ou se você tem pessoas sob a sua liderança, e se você os tem, você sabe que é muito difícil transicionar a mente humana. E nós estamos há 2 anos aqui na terceira igreja, promovendo a transição de toda a estrutura, de toda a visão, de toda a filosofia ministerial da terceira igreja, e Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos dado o privilégio de crescer, embora de forma prematura, mas ter um crescimento considerável, e nós não queremos nos perder em meio ao crescimento. Por isso a minha orientação é que você se envolva em uma célula da terceira igreja. Você pode ligar para a secretaria da igreja, que funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Você pode se orientar ou buscar informação acerca de uma célula próxima à sua casa, em que você possa participar. Por exemplo, nós temos células funcionando no condomínio Blocos, nós temos célula funcionando no bairro Jaqueline, no bairro San Remo, no bairro Santo Antônio, aqui na Coab, nós temos célula funcionando em outros bairros que eu não me lembro agora, né? Mas será um privilégio ter você conosco participando dos pequenos grupos. Eu quero ler esse texto de João capítulo 8, a partir do versículo 48, e dezembro chegou, gente. Junto com a chegada de dezembro, chega também o tempo das luzes, das comemorações, dos enfeites, da árvore de Natal, do Papai Noel nos shoppings, dos presentes, né, das expectativas. Chega um momento considerado para uns como sendo um momento altamente lucrador, e momento considerado para outros como sendo um momento de tristeza. Chega o momento, chega dezembro. Eu disse no início que no dia 25 nós estaremos celebrando o musical de Natal aqui na terceira igreja. E eu quero, nesses domingos de dezembro, nessa celebração que acontece às 19h30, falar um pouco sobre a vida de Jesus, a identidade de Jesus. E hoje, se eu fosse dar um tema à nossa conversa, o nosso bate-papo, eu faria do tema uma interrogação. Eu perguntaria: quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita no século I, e Jesus a respondeu trazendo a sua verdadeira identidade. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você tem caneta e papel, tome posse deles. Deus vai dar muita coisa para você nessa noite. Você está aberto a receber a porção que Deus tem para dar a você? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 48. Os judeus responderam a Jesus dizendo: não estamos certos em dizer que você é samaritano e por isso está endemoniado? Jesus disse a estes judeus: eu não estou endemoniado, ao contrário, eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Eu não estou buscando glória para mim mesmo, porém a quem busque glória para si e julgue. Eu asseguro a vocês que se alguém obedecer à minha palavra, disse Jesus,
jamais verá a morte. Quando os judeus ouviram isso, exclamaram a Jesus dizendo: agora sabemos que você verdadeiramente está endemoniado, porque Abraão, nosso pai, morreu bem como os profetas morreram. Porém você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Porventura você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem o meu Pai, mas eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso, como vocês estão sendo. Mas eu de fato conheço meu Pai e obedeço à sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram então os judeus a Jesus: você ainda não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eu quero voltar à pergunta que os judeus enfurecidos fazem no versículo 53, mais precisamente no final, dizendo o seguinte: quem você pensa que é? Quem é Jesus para a gente? A mídia já começou a veicular que Natal simboliza o nascimento de Jesus. Mas de fato, quem Jesus é? Vive-se o tempo em que falar acerca de Jesus se tornou uma moeda de grande valor. Aliás, nunca se investiu tanto em publicidade, em momento merchan, em marketing acerca de Jesus, como se investe hoje. Hoje existem filmes, hoje existem roteiros, hoje existem minisséries, hoje existem vários, inúmeros livros. Aliás, hoje até revistas são escritas, publicadas, falando acerca da vida de Jesus. E muitos de nós que estamos neste lugar nessa noite, também sabemos algumas coisas acerca de Jesus. Muitos de nós conhecemos algumas coisas, alguns eventos inerentes à vida de Jesus. Muitos são capazes de dizer onde Jesus nasceu, outros até se arriscam em narrar a história da vida de Jesus, até mesmo citar com propriedade alguns dos sentimentos que Jesus nutriu. Mas a pergunta que eu faço é: será que nós conhecemos Jesus da mesma maneira e com a mesma intensidade que nós conhecemos o nosso amigo mais íntimo? Será que conhecemos Jesus mesmo, gente? Há um texto na Bíblia que diz que Jesus está com os discípulos no bar. E nesse momento Jesus, muito cansado, porque o dia era pesado, Jesus era concorrido por várias multidões, Jesus precisava curar muita gente, o ministério de Jesus era completamente integral. E por estar cansado, exausto, passando por um esgotamento físico, tendo a sua força esvanecida, estando afadigado, diz a Bíblia que Jesus pega um travesseiro e vai dormir no bar. No momento que Jesus está dormindo, a mesma Bíblia diz que vem um vendaval, e aquele vendaval se coloca sobre o barco, de sorte que os discípulos começam a ficar completamente desesperados, porque eles pensam que vão naufragar. E agora acordam Jesus dizendo: tu não te importas que morramos? Nós estamos aqui correndo o risco de morrer e tu continuas dormindo. Jesus acorda do sono pesado, olha para o desespero dos discípulos, olha para a fúria dos ventos e começa a resolver o problema. Diz a Bíblia que Jesus diz para os ventos: vento, aquieta-te, acalma-te. E no mesmo momento, pela palavra proferida por Jesus, todo aquele vendaval foi transformado em bonança. Aleluia!
Só que o extraordinário é depois. Porque no momento que Jesus acalma aquela tempestade, ou melhor dizendo, repreende a tempestade, os discípulos que andavam com Jesus, participavam dos milagres de Jesus, eram companheiros de Jesus nos momentos mais íntimos, esses discípulos olham um para o outro, ou uns para os outros, e começam a se questionarem dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conheciam Jesus, porque se conhecessem Jesus, eles não ficariam surpresos por aquilo que Jesus fez. Você fica surpreso porque Jesus curou você do câncer? Você fica surpreso porque Jesus libertou você do cativeiro? Você fica surpreso porque Jesus abriu porta para você? Você fica surpreso porque você não conhece verdadeiramente a identidade de Jesus. Porque se você o conhecesse como Ele é, você não ficaria surpreso. Você poderia ficar extremamente feliz, mas surpreso não, porque quem conhece Jesus não se surpreende, porque tem fé suficiente para acreditar que Ele tem poder para reverter qualquer cenário. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Os judeus estão olhando para Jesus, e olha que é o capítulo 8 de João. Já estava acontecendo, ou talvez já teria terminado, uma das grandes festas no calendário judaico, chamado a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos existiam pelo menos duas cerimônias: a cerimônia das águas e a cerimônia das luzes. A cerimônia das águas é quando o povo começava a ofertar água, pedindo a Deus que a próxima colheita fosse uma colheita abundante. E Jesus olha para esse povo e diz o seguinte: eu sou a fonte da água viva. Vocês não precisam ficar usando essa água, porque o dia que essa água acabar, vocês estarão fadados à ruína, mas aquele que bebe da água que eu dou, não fica fadado à ruína, porque do seu interior fluirão rios que brotam para a vida eterna. Mas existia uma segunda cerimônia, que era a festa das luzes, e o mais extraordinário é que diz Flávio Josefo, o grande historiador dos judeus, que na festa das luzes, agora no pátio dos homens, eram acesas algumas tochas. E diz a história que aquele pátio ficava tão iluminado, Ciro, que corria por toda Jerusalém a notícia de que Jerusalém estava completamente iluminada, de tão feérica, tão majestosa era aquela luz. Jesus olha para aquilo e diz o seguinte: vocês ficam aí olhando para essas tochas, só que daqui a pouco esse pavio vai apagar, e vocês não terão mais luz, voltarão a viver na escuridão, mas eu sou a verdadeira luz do mundo, e quem me segue nunca mais voltará a andar em trevas. Os judeus olham para isso, e Jesus diz assim para eles: vocês são filhos do diabo, porque vocês dizem que creem, mas não creem, porque se crescem, vocês obedeceriam. Porque se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. É o versículo 32 desse capítulo. Se, pois, o Filho do Homem libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Os judeus olham para esse discurso de Jesus assim: você está endemoniado, você está possesso por espírito maligno. E Jesus diz: não, eu não estou possesso. Eu apenas estou falando daquilo que eu sei. Vocês não conhecem o meu Pai. Vocês dizem que o conhecem, mas não conhecem. Mas eu o conheço, e por conhecê-lo, eu obedeço a sua palavra. E agora esses judeus enfurecidos olham para Jesus e dizem assim: quem você pensa que você é? Por que eles estão falando isso? Porque Jesus se identifica da mesma forma como Deus se identificou para Moisés. Quando Moisés está lá no Egito, muitos anos antes, mas muitos anos antes,
sendo chamado para ir até Faraó, a fim de que o povo de Israel fosse libertado do cativeiro egípcio, ou liberto do cativeiro egípcio, a Bíblia diz que Moisés olha para o Eterno e diz o seguinte: quando o povo me perguntar o seu nome, que Deus é esse que te enviou até o povo? Qual o nome que eu vou responder? Qual foi o nome que Deus revelou a Moisés? Diga para esse povo que o Eu Sou enviou você. E agora, como é que Jesus se identifica para aqueles judeus que o acusavam de estar endemoniado? Eu sou. Que coisa extraordinária. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você tenha algumas pendências para essa semana, como eu tenho. Mas eu vou falar algo que é completamente redundante na teologia. O que é isso? É o que eu vou dizer. Jesus nunca chega atrasado. Se transformou em um jargão. Mas eu quero levar você a entender um pouquinho porque Jesus nunca chega atrasado. Porque Ele é. Ele não foi. Aliás, Ele não será. Ele é. Amanhã, quando você acordar, Ele é. Depois de amanhã, adivinha? Ele é. Daqui a um mês, não tenha dúvida. Ele é. Porque Ele é atemporal. Ele não sofre sucessão de momentos. Por não sofrer sucessão de momentos, Ele conhece toda a história. Ele sabe com propriedade o que aconteceu com você há 5 minutos atrás, ou no momento em que você estava vindo para cá, do sentimento que habitava no seu coração e na sua mente, como Ele é completamente conhecedor do que vai habitar na sua mente amanhã. Ou seja, Ele sabe dos enfrentamentos, das dificuldades, das superações que você precisou ter na semana que passou, mas Ele conhece os desafios que esperam você na semana que se inicia hoje. Fica tranquilo, porque os desafios podem surpreender você, mas a esse Jesus que nunca será surpreendido, porque Ele conhece todas as coisas. Quem é Jesus para você? Será que eu e você estamos como os discípulos, surpresos, achando que conhecemos o Mestre, mas na verdade não conhecendo? Parece-me que hoje, gente, apenas mencionar o nome de Jesus em muitos momentos perturba as pessoas. Olha aqui, homework para você. Amanhã, quando você for no banco pagar aquela conta, experimenta olhar para o lado, aquelas cadeiras lá do Banesp, que você fica lá, ó, dá para ler os 66 livros da Bíblia. Amanhã, quando você chegar lá, experimenta olhar para o lado e virar para a pessoa e dizer o seguinte: você conhece Jesus? Se ela já conhecer Jesus, vai rolar um papo. Se ela não conhecer Jesus, ela vai fazer o que a maioria das pessoas faz hoje. Maioria faz. Verbo concorda com o sujeito. O que a maioria faz? Só um momento que meu celular está tocando. Já viu isso? Rapaz, esse negócio de celular virou bênção para uma porção de gente. Quando você encontra alguém que você não quer falar, a primeira coisa que você faz é o quê? Finge que o celular está tocando. Se você está devendo alguém na rua e você dá de cara com ele, a primeira coisa que você faz, finge que o celular está tocando. É ou não é, gente? Eu encontro com alguns aí, só que eu sou cara de pau. Eu passo assim: ô meu irmão, você está bem? Parece que somente mencionar o nome de Jesus em muitos momentos perturba as pessoas, elas ficam zangadas, gente. Aliás, até aqueles que falam às vezes se sentem envergonhados. Algumas pessoas, quando o assunto gira em torno de Jesus, tentam até mudar a direção da prosa. E o que me causa estranheza é que você pode falar em Deus, mas se você falar em Jesus, o semblante muda. As pessoas não se irritam quando você fala em Deus, mas elas se irritam quando você fala em Jesus. Quando a conversa gira em torno de Jesus, as mesmas pessoas que querem parar o assunto, elas arrumam um jeito de
vazar. Por que será? Por que será que os nomes de Buda, de Maomé, de Confúcio, ou por que será que nome de líderes de outras religiões não ofendem e não perturbam tanto as pessoas quanto o nome de Jesus ofende e perturba? Pegaram? Vocês estão vivos? Amém ou não amém? Por que será? Hein, Adriano? Por que será que você fala o nome de Buda? Ok. Maomé? Ok. Confúcio? Ok. Félix da novela das 8? Ok. Você fala o nome de todo mundo. Mas quando você fala o nome de Jesus, as pessoas ficam zangadas. Por que será que o nome de líderes de outras religiões não ofendem tanto as pessoas como o nome de Jesus parece ofender? Na minha opinião, e para você vibrar, na minha opinião, tudo se resume no fato de que todos os outros líderes religiosos nunca alegaram ser Deus. Aliás, essa é a grande diferença entre Jesus e todos os demais líderes religiosos. Os outros nunca disseram que eram Deus, mas Jesus não somente disse, mas ele evidenciou, ele provou na cruz do Calvário que ele não apenas disse, ele é o próprio Deus. Nós precisamos, gente, entender. Nós precisamos entender. A grande diferença entre os outros líderes e Jesus é que, olha aqui, ó, como diz Josh McDowell no livro Mais que um Carpinteiro, todos os outros líderes de religião, como o nome já diz, formaram ou organizaram, deram início a uma religião. Jesus não iniciou uma religião. Jesus deu início ao cristianismo, e religião é diferente de cristianismo. Religião, segundo McDowell, é pessoas, homens, seres humanos, tentando alcançar Deus por meio de boas obras. Cristianismo não. Cristianismo é Deus tomando a iniciativa de alcançar o homem por meio de Jesus Cristo. Você não é salvo por Jesus mediante o que você faz. Ah, mas eu sou um pai bonzinho. Ah, eu sou um marido fiel. Ah, eu sou um empregado honesto. Não faz mais do que a sua obrigação enquanto ser humano. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. Aleluia! Agora a questão é: por que muitas pessoas querem ver Jesus não como Deus, mas como um homem apenas bom, um homem moral, como alguém que desempenhou uma vida ilibada, como alguém que contra quem não se achou nenhum erro? Por que as pessoas querem ver Jesus como um profeta excepcionalmente sábio, um profeta que disse muitas vezes verdades profundas, verdades capazes de penetrar na mente e no coração do homem, mas não querem enxergar Jesus como Deus? De 2 a 1. Primeiro, e talvez eu quero levar você a se posicionar em pelo menos 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, talvez seja porque considerem Jesus como alguém completamente mentiroso. Talvez você seja ou esteja habitando nesse grupo. Jesus não é Deus, ele apenas disse que era Deus, mas ele mentiu. Entendeu? Ele tinha uma facilidade para ludibriar a mente humana, ele tinha esse poder de persuasão, então ele mentiu. E ele mentiu e o povo acreditou. Talvez você pense assim: Jesus não é Deus, Jesus foi apenas um revolucionário na história. Eu fiz um curso, o meu academicismo, entendeu? É em história, e eu conheço a história de ponta a ponta. Eu sei falar sobre a conversão do imperador Constantino, eu sei falar como o evangelho chegou até 1517, o que o evangelho se tornou a partir de 1517 por conta da reforma protestante, e eu tenho certeza que Jesus não era Deus, ele mentiu. Talvez você seja alguém que pense assim. Mas vamos lá, você é uma pessoa inteligente, e aqui na terceira igreja, o púlpito dessa igreja, ele não está comprometido com uma linguagem de autoajuda, motivacional.
Então, não espere você nessa noite receber uma palavra que vai massagear o ego humano, dizendo o seguinte: olha, amanhã será um dia de portas abertas. O anjo vai aparecer de cueca de ouro numa BMW branca, trazendo uma luva de boxe em cristal para você, para que você seja um vitorioso. Não, a gente não... Porque você sabe que Jesus tem poder para curar. Sabe ou não sabe? Alguém aqui tem dúvida? O povo sabe que Jesus cura, o povo sabe que Jesus transforma, o povo sabe que Jesus liberta. O povo não sabe quem Jesus é. O povo conhece Jesus por aquilo que ele faz. E aqui na terceira igreja, nessa noite, o desejo nosso, o objetivo, a finalidade última é levar você a conhecer Jesus não por aquilo que ele faz, mas levar você a conhecer Jesus pela sua verdadeira identidade. Será Jesus um mentiroso? Vamos pensar um pouquinho. Porque olha aqui, se ao reivindicar ser Deus, Jesus soubesse que não era Deus, ele seria um grande mentiroso. Porque ele estaria enganando as pessoas propositadamente. Ele não sabia, ele sabia que era Deus. Mesmo sabendo que não era Deus, ou ele sabia que não era Deus, né? E mesmo sabendo que não era Deus, ele enganava propositadamente as pessoas dizendo que era Deus. Aliás, se eu digo ser alguém e que consciência eu sei que não sou, logo estou afirmando isto a fim de levar outros a acreditarem que eu sou aquilo que eu nunca fui. E na verdade o que eu sou é um tremendo mentiroso. Tem uma porção de gente aí assim. É a capa. Eu sou honesto. Eu contei uma ilustração, acho que foi quinta-feira, do pastor que morreu, né? E eu não tenho medo de ser repetitivo, porque eu já aprendi que a repetição faz parte da didática. Quem me ensinou isso foi um americano. Ele disse que nós precisamos lembrar o povo de 26 e 26 dias a mesma coisa, porque o povo esquece mesmo. Aliás, você não sabe nem o que eu falei hoje pela manhã? Então, talvez você... Só que da piada todo mundo lembra, né, gente? O problema é isso, né? O povo não lembra daquilo que é essencial, mas do que é fútil, né? Lembra? Aí da piada todo mundo lembra. Uma vez eu fiz uma dinâmica, fui pregar em Macaé. E você que está pela primeira vez aqui, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 2 anos em São Mateus e estou preparado para morrer em São Mateus. São Mateus é muito bom. É uma terra que emana leite, mel e petróleo. Muito bom. Uma vez eu fui pregar e eu fiz a dinâmica do papel, Ciro. Aliás, gente, eu era magro. Não, eu era mais magro. Essa semana eu me pesei e fiquei feliz da vida. São Mateus está me fazendo bem. Nesses 2 anos engordei 9 quilos. Eu era raquítico, hoje eu estou magro. Para onde estão esses 9 quilos? Aqui, ó. E é tão bom chegar em casa e minha mulher olhar para mim e falar assim: meu amor, você está tão fofinho. Aí eu fiz a dinâmica do papel. Pá! Ó! Depois de não sei quantos anos, eu indo para o Hagá em Águas de Lindóia com a Aline, um garotinho para no ônibus, olha para mim, lembra disso? E ele fica assim: é o pastor do papel. O cara não lembrava nem o que eu preguei, mas do papel... ele lembrava. E diz a ilustração que eu contei na quinta-feira, que o cara morreu, um pastor da igreja morreu. Entendeu? Um verdadeiro mentiroso. Por quê? Ele morreu, aí está lá o corpo dele. Tem um corpo estendido no chão, como diz lá o narrador. Pá. E me parece que é do Vasco da Gama. Vamos voltar para a mensagem. Pá. Aí, vamos voltar para a mensagem, porque fica melhor, né? Senão você pode se sentir ofendido. Tá certo, né? Todo mundo tem um defeito, talvez esse seja o teu defeito. Vamos voltar. Aí o cara está lá, no caixão. Aí a viúva sofrendo, a filha sofrendo. Aí chega a primeira pessoa, olha para o caixão e fica assim: rapaz, esse era um cara exemplar, cara honesto, nunca ficou devendo nada para ninguém. O que ele comprava, ele pagava, e à vista. Aí chegava o outro, olhava assim: rapaz, você era um pastor? Eu nunca conheci um pastor igual esse.
Aliás, eu nunca mais terei um pastor como esse. Aí chegou uma mulher, olhou e falou assim: você era um marido exemplo. Quem dera que meu marido fosse igual a esse homem, o que ele foi para a esposa. Aí chega outra, um garoto, olha e fala assim: você era um pai exemplar. Se meu pai fosse 1/3 do que ele foi para os filhos, eu estaria muito melhor. Cada um que chegava era um elogio. Aí a viúva olha para a filha e fala assim: corre lá e veja se é seu pai mesmo que está naquele caixão, acho que trocaram o defunto. Mentiroso. Andava de máscara. Era uma coisa fora de casa e outra coisa dentro de casa. Será que Jesus é desse tipo de pessoa? Mentiroso? Mesmo sabendo que não era Deus, propositadamente enganou as pessoas afirmando que era Deus. Será que Jesus era mentiroso? Porque se Jesus fosse mentiroso, ele também seria um verdadeiro hipócrita. Por que hipócrita? Porque se ele ensinava os outros a serem sinceros, se ele ensinava os outros a falarem a verdade, se ele ensinava os outros a viverem em conformidade com o padrão ético-moral, e ele mesmo estava vivendo na falsidade e na mentira, isso significa hipocrisia. Será que Jesus era mentiroso e hipócrita, gente? Eu penso que isso não se aplica à vida de Jesus. Sabe por que eu digo que não se aplica à vida de Jesus? Porque se Jesus fosse mentiroso e hipócrita, ele seria um grande tolo, um bobo. Por quê? Porque a Bíblia diz que as declarações que ele fez afirmando ser Deus, o levaram para a cruz. Aí olha para cá, se ele mentiu, enganou as pessoas, e o que ele falou acerca de si mesmo o levou para ser morto na cruz, o cara é um tolo. Ele poderia, no momento da crucificação, desmentir, dizendo: olha, eu disse, mas eu não sou, então vocês podem me libertar, porque ele teve a oportunidade para dizer que ele não era Deus. Pilatos, diz a Bíblia, que olhou para Jesus e diz: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes. Ora, se Jesus não era Deus e continuou sustentando essa afirmação, mesmo não sendo Deus até o final, ao ponto de ter a sua vida crucificada, ele era um completo tolo. Só que quando eu leio, quando eu estudo, quando eu reflito acerca da vida de Jesus na Bíblia, gente, para esse santuário ser inundado pela graça, a conclusão que eu chego é que alguém que viveu como Jesus viveu, alguém que ensinou como Jesus ensinou, e alguém que morreu como Jesus morreu, nunca poderia ser comparado ou estigmatizado como um mentiroso. Nunca! Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida de Jesus foi marcada por eventos extraordinários. Aliás, onde quer que Jesus é proclamado, ainda hoje, eu percebo que vidas são transformadas. Quantas pessoas estão aqui que tiveram a vida transformada por Jesus? Levante a mão. Olha aí, ó. Se Jesus fosse mentiroso e não fosse Deus, a sua vida não teria sido transformada. Sabe por que a sua vida foi transformada? Porque apesar de você ser quem você é, e apesar de você fazer o que você faz, aquele que é completamente Deus, encontrou você numa grande multidão e transformou o seu jeito de ser, a sua maneira de viver. Jesus é Deus. Onde quer que Jesus é pregado, eu percebo que nações são transformadas. Não se assuste se a terceira igreja batista, pelo poder de Jesus, iniciar ou fizer parte de um cenário que Deus vai criar para virar São Mateus de cabeça para baixo. Nós estamos orando para que cada ponto de maconha, de cocaína, de crack, de prostituição, de promiscuidade, que cada encruzilhada do diabo, da maconha, seja transformado em encruzilhada do encontro e o poder da graça de Jesus. Você acha que Jesus é mentiroso? Ele não é. Ele é Deus. Sabe por que ele é Deus? Porque ainda hoje eu percebo que quando Jesus é proclamado, ladrões se transformam em pessoas honestas. Adúlteros se transformam em maridos fiéis.
Alcoólatras voltam a ter uma vida de sobriedade. Só Jesus faz isso. Está dando até calor. Você acha que Jesus mentiu para você? Não. Se ele disse, eu sou, ele é. Você pode ter certeza. Ele é. Por que eu digo isso? Porque ainda hoje, quando Jesus é proclamado, eu percebo que pessoas rancorosas, com o coração completamente habitado de ódio, tornam-se canais desobstruídos de manifestação de amor. Pessoas injustas, quando recebem Jesus, abraçam desesperadamente a justiça, ou seja, jamais um mentiroso seria capaz de fazer o que Jesus até hoje continua fazendo. Ele mudou meu jeito de ser. Ele mudou a minha vida. Ele é Deus. Você pode ter certeza. Eu não estou falando de alguma coisa que eu ouvi outros falarem. Eu estou falando de uma coisa que eu experimentei. Ele transforma. Ele transforma. Se você está precisando que a sua vida dê uma guinada, não adianta fazer 7 passos, não adianta, você sabe o que não adianta fazer. Porque qualquer outro lugar que você for, você será remendado. Você só é refeito nas mãos de Jesus. Mas talvez você diga assim, não, Jesus não é um mentiroso, mas ele é um esquizofrênico. Ele é um louco. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que pensa assim. Ou seja, ele pensou erroneamente e erroneamente acreditou que ele era Deus. Afinal de contas, é possível alguém ser sincero e ao mesmo tempo estar errado. Sabia disso? Tem pessoas que dizem assim, eu sou muito franco, eu tenho até medo às vezes, tá? Entendeu? Dessas pessoas. Eu tenho até medo às vezes. Tem pessoas que podem ser completamente sinceras, mas ao mesmo tempo estar errado. Talvez a afirmação de Jesus de que ele era Deus fosse resultado da sua imaginação. Ele imaginou que era Deus. Aliás, era algo ilusório. Era fruto de uma demência, de uma esquizofrenia. Jesus era um demente. Ele pensou que era, mas ele não era. Ele era um esquizofrênico. E aí eu peço licença, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, ou sei lá mais o que dessa área, para dizer o que eu li, porque eu pesquisei. Não sou bobo. Bobo papai não me ensinou a ser. E aí, a internet me ajudou. Como ajuda uma porção de gente. E a internet me disse que a psiquiatria clínica moderna descreve o esquizofrênico como alguém que é mais autista do que realista. Ou seja, o esquizofrênico vive parte da sua vida acreditando num mundo irreal. O esquizofrênico vive parte da sua vida fugindo da sua verdadeira realidade. Ele vê coisas que não existem, ele sente algo que não existe, embora para ele tudo isso que não existe seja verdadeiro. Talvez isso tenha acontecido com Jesus. Ele pensou que fosse Deus, entendeu? Ele sentiu que fosse Deus e ele acreditou em alguma coisa irreal. Talvez você pense isso acerca de Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olho para a vida de Jesus, uma coisa que ele não tinha condições de ser é demente, tolo ou esquizofrênico. Por quê? Porque Jesus nunca possuiu um ego inflado, apesar de muitas vezes estar completamente cercado de uma multidão o adorando. Muitos pastores hoje precisam aprender com Jesus. Tem pastor que fica louco quando vê uma multidão o seguindo. Cuidado, gente. A mesma multidão que seguia Jesus foi a mesma multidão no texto que pegou pedras para apedrejar Jesus. Você que fica valorizando multidão, cuidado para não ser apedrejado. Eu disse a semana para alguns. Tem pastores aí achando que ministério de sucesso é ter uma mega igreja. Eu nunca vi na Bíblia o chamado para ter mega igreja. Eu vi na Bíblia chamado para pastorear ovelhas. A terceira igreja, há 2 anos atrás, eram 90 pessoas. Chegou um momento, há 1 ano e 6 meses atrás, que ficamos com 75. Hoje somos mais de 300. Aí você acha que isso
Infla o ego? Não, pelo contrário. Isso dá maior responsabilidade de continuar trabalhando. John Stott, o grande pregador inglês que morreu, ele dizia certa vez num livro que um pastor de sucesso não é mensurado pelo número de frequentadores na igreja que ele pastoreia, mas um pastor de sucesso, ele é mensurado pelo número de discípulos que ele fabricou no reino de Deus. Jesus não tinha um ego inflado. Aliás, Jesus sempre foi capaz de manter o equilíbrio, apesar de ter um estilo de vida extremamente exigente. Jesus sempre sabia o que estava fazendo. Aliás, Jesus sempre sabia para onde estava indo. Eu acho que eu não consigo terminar de pregar, e se minha voz acabar, você termina o sermão. Jesus se importava profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças, que naquele tempo não eram valorizadas. Jesus, gente, era capaz de aceitar as pessoas, mesmo conhecendo os pecados que elas tinham. Talvez você não consiga emprego por causa da vida pregressa que você tem. Ou talvez você não é aceito pela sociedade pelos crimes bárbaros que você já cometeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não existe pecado, não existe crime, não existe nada, por pior que seja, capaz de superar a graça de Jesus na sua vida. Ah, meu filho, Jesus sempre respondeu aos indivíduos conforme a situação em que os indivíduos se encontravam. Jesus sempre atendeu naquilo que eles necessitavam, ou seja, não há em Jesus nenhum sinal de que ele sofresse de alguma doença mental, pelo contrário. Jesus era mais saudável do que qualquer outra pessoa, incluindo eu e você. Aí talvez você diga assim: mas eu não estou no grupo daqueles que acham que Jesus é mentiroso, e nem no grupo daqueles que acham que Jesus é lunático, esquizofrênico, demente. Existe um terceiro grupo para eu estar? Ah, existe. Oh, glória, existe. Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é o grupo daqueles que acreditam que Jesus não é mentiroso, não é lunático, não é demente, não é esquizofrênico, mas Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é. Queira você ou não, Ele é. Sinceramente, eu não consigo concluir que Jesus tenha sido mentiroso. Eu não consigo pensar na possibilidade de Jesus ter sido um demente. Aliás, a única alternativa verdadeira que eu tenho acerca da identidade de Jesus é que Ele é exatamente quem Ele afirmou ser, ou seja, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Senhor. E Ele é Senhor porque o senhorio dele não depende de seguidores. Por isso que Ele é Senhor. Quem depende de seguidor para ter algum tipo de poder não é soberano. Saiba disso. Existem pessoas que têm vários seguidores, mas em determinado momento descem do trono onde estão e esses seguidores lhes abandonam e passam a seguir outros. Por quê? Porque as pessoas estão atrás daqueles que podem lhe corresponder, oferecer alguma coisa em troca. Tem gente se vendendo para todo tipo de pessoa, inclusive para político. O problema é que nós temos dado tão mau testemunho que as pessoas acham que o evangelho de Cristo é do tamanho do testemunho dos evangélicos. Esse pastor não se vende. Aliás, vocês já sabem disso. Jesus é Senhor. Ele é Senhor porque o senhorio que Ele tem não depende de seguidores. Muitos que seguiram a diversos líderes religiosos que existiram ao longo da história não seguem mais porque estes líderes não existem mais. Já diz a sabedoria popular: rei morto é rei posto. Mas Jesus não. Ele continua sendo Senhor. Nesse exato momento, em todo o planeta Terra, existem pessoas adorando a Jesus, porque Ele é Senhor. Jesus é Senhor porque mais de 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos se passaram, e Ele continua vivo, porque nem a morte foi capaz de derrotá-lo. Aleluia!
Eu queria dar a você nessa noite encorajamento para fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Eu queria dar. Talvez você tenha entrado aqui e talvez seja a primeira mensagem que você ouça acerca de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eu oriento você a seguir a Jesus? Primeiro, porque Jesus é o Rei da justiça, Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Senhor soberano, Jesus é maior do que todos os fenômenos que já cruzou o horizonte deste mundo, ou seja, Jesus é Senhor. Sirva a Jesus, rapaz. O que você tem na vida não pode superar o que Jesus é para você. Eu sempre digo aqui que existem ricos que são mais pobres do que pobres. Aliás, são tão pobres que a única coisa que ele tem é a riqueza. Se ele perder a riqueza, ele perdeu o sentido da vida. Você não precisa de mais riqueza, você precisa de um Senhor. E o Senhor da sua vida não pode ser a riqueza, o Senhor da sua vida tem que ser Jesus. Porque quando a riqueza lhe faltar, e pode ser que ela lhe falte, ninguém diria que em 2008 os Estados Unidos da América passaria por uma crise na economia. Ninguém diria que há mais ou menos um mês atrás nós ouviríamos através da mídia a notícia de que um camarada que dizia que seria o mais rico do mundo começou a sofrer falência nas suas empresas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Jesus é Senhor. Por quê? Porque se algum dia a riqueza lhe faltar, não vai lhe faltar paz, porque Jesus é dono de toda a paz. Jesus é permanentemente forte. Aliás, Ele é o Salvador de todos os pecadores. Ele é o único que é capaz de dar força àquele que está cansado. Ele se importa com você. Ele se importa, Ele salva. É Ele quem cura o doente. É Ele quem limpa o leproso. É Ele quem perdoa os pecados. É Ele quem liberta aquele que está devendo. É Ele que coloca em liberdade aquele que entrou cativo. É Ele quem defende o fraco. É Ele quem supre ao necessitado. Jesus é Senhor. Ele é indescritível. Ele é incompreensível. Ele é irresistível. Ele é invencível. Ele é Senhor.